é o grau em que a verdade está incorporada em nossas mentes, ou na mente de alguma pessoa da casa, que governa a conduta de todos aqueles que entram na vida dessa família. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão mais real sobre esses assuntos que são tratados aqui no canal, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, você pode me responder o que é a mente condicionada? Ô Gilson, o modelo de vida que nós conhecemos, na mente que identificamos em nós, essa é a presença de uma mente que reage às experiências a partir do passado, a partir de lembranças, de recordações que ela tem. Esse é o modelo da mente condicionada. Nós não temos uma resposta direta para a vida como ela acontece. Nós estamos constantemente sustentando a presença do passado, quando sustentamos a presença do pensamento. O pensamento, a nível de lembrança e memória dos fatos, é algo simples, é algo prático. Se você não consegue se lembrar do endereço da sua casa, há algo errado com a sua cabeça. Então, neste nível, a nível de memória dos fatos, nós precisamos da lembrança, do pensamento, da memória. Mas não precisamos da memória psicológica. Essa memória psicológica é aquela que nos permite gostar das pessoas ou não gostar das pessoas. É ela que nos dá esse sentimento de acepção de pessoas. É ela que nos dá esta autoimagem. Em baixa autoestima, em alta autoestima. Essa qualidade de memória, que é pensamento, é a memória deste eu, deste ego. Então, o que é essa mente condicionada? É o padrão de consciência que nós conhecemos em nós mesmos, como alguém, como sendo uma pessoa. E isso está criando problemas dentro das nossas relações. Tudo que nós conhecemos por relações ou relações entre pessoas são relações entre imagens que o pensamento tem estabelecido, entre memórias psicológicas, entre mentes condicionadas. Assim, o que é esta mente condicionada? É a forma como particularizamos as experiências para este mim, para este eu. Esta minha mente, este meu mundo, esta minha dúvida ou certeza. Aquilo que eu sei sobre você, aquilo que você sabe sobre mim, são ideias dentro desse padrão, desta mente egóica, desta mente condicionada. Ter um contato real com ele ou ela é ter um contato com a vida, como ela está acontecendo. A cada momento as pessoas estão mudando, porque a mudança ocorre nelas em razão das imagens que elas têm delas mesmas. Então, a cada momento estamos diante de uma nova pessoa, que é a pessoa que naquele momento ela acredita ser. Mas o nosso contato com ela, com base nas lembranças que nós temos delas, é um contato com base no passado. Nós trazemos uma fotografia do passado sobre quem ela é, mas ela já mudou. Assim, ela também nos vê como alguém
com base na última lembrança que ela tem de nós mesmos. Contato entre pessoas são contatos entre lembranças, entre imagens, entre a mente. É a mente condicionada. É a mente tendo um encontro com a mente. Esta é a mente do eu, é a mente do ego, é a mente pessoal. Enquanto isso estiver presente, enquanto nossa assim chamada vida for a vida da pessoa, ela será uma vida conflituosa. Ela será uma vida aflitiva. Será uma vida em sofrimento. Porque haverá conflito. Porque haverá confusão. Haverá desordem. É isso que sempre teremos nesta condição psicológica, nessa maneira de ser, que é sempre neste vir a ser. Nós não sabemos assumir a vida como ela acontece, porque nos distanciamos dela como uma entidade que observa a partir dos critérios do pensamento, que é o passado. Então, com base no passado, nós projetamos o futuro. Projetamos o que deverá ser, o que poderá ser. Projetamos o que será para mim. Qual é a verdade desse mim? Esse mim é constituído de memórias e lembranças, de experiências registradas neste cérebro. Assim nós temos um cérebro condicionado, uma mente condicionada, naquilo que chamamos de consciência, a minha consciência, por condicionamento. Descobrir a vida é descobrir a realidade fora da mente, fora da consciência, fora do condicionamento. É descobrir a vida sem o passado e, portanto, sem a projeção do futuro e sem a ilusão da ideia de alguém no presente. Contato com o momento é sempre um contato novo, mas o modo como o pensamento representa esse contato é a partir daquilo que ele avalia, compara, aceita, rejeita. Nós precisamos descobrir uma mente nova, uma mente livre, uma mente religiosa. O que eu tenho chamado de mente religiosa é a mente capaz de lidar com o momento presente, sem transformar esse momento numa situação de problema para ela mesma. A presença de uma mente religiosa é a presença de uma mente que investiga aquilo que aqui está presente se revelando. Então, se surge um problema, isso é investigado. Não é investigado com base em critérios do passado, é investigado nesta observação daquilo que isso, neste momento, representa. Essa investigação é olhar, é perceber, é se dar conta daquilo que aqui está presente. Portanto, se auto-investigar é ter a mente observando suas reações, se auto-observando. E para ela se auto-observar, isso requer que ela esteja em silêncio, capaz de olhar para aquilo que aqui está presente sem se envolver. Então, aquilo que compreendemos aqui por visão do problema, para a compreensão do problema, é o olhar
no silêncio, é o olhar sem o eu, sem o observador. Portanto, quando a mente silencia, ela silencia quando ela se torna ciente do seu próprio movimento. Ela se torna ciente do seu próprio movimento. Nesta observação, sem escolha, sem conceito, sem ideia, sem qualquer sugestão ou crença sobre isso. Portanto, a base para uma vida livre do eu, livre do ego, é esta mente livre do condicionamento, livre do passado, livre dessas respostas do pensamento, que a partir dos critérios que o pensamento tem, faz avaliações, comparações, aceitações ou rejeições. Portanto, a presença desse espaço de quietude, de silêncio, é a presença desta mente divina, desta mente religiosa. É algo inteiramente diferente daquilo que nós conhecemos por mente. Aqui eu uso a expressão mente religiosa, mente divina. No entanto, estamos falando de algo além da mente. Algo além desta consciência que nós conhecemos. Isso não é algo tão simples na prática. Embora a base para acompanhar essa fala não seja tão complicada. Mas na prática, olhar para as suas reações sem se envolver com elas é anular o sentido do eu. E a nossa inclinação, a nossa tendência, a força do hábito, o vício desse condicionamento é sempre de interagir, é sempre de se envolver. Um convite à vida é um convite ao momento presente sem o passado. Mas desconhecemos a vida. Porque a vida, ela se revela quando o passado não está. Quando o passado está presente, o que temos presente é a particular vida do eu, do ego, desse condicionamento. Portanto, o nosso contato com a vida representa o fim do passado. É isso que aqui nós consideramos o real encontro com a morte. É a morte do passado. É a morte do condicionamento. É a morte desse modelo do eu, com tudo que ele representa. Seus desejos, seus medos, toda a sua ânsia ou procura por alguma coisa. Se isso termina, nós temos a morte. A morte desse sentido de separação. A morte desta dualidade, que é a separação entre a realidade da vida e você. Há uma separação entre você e a realidade da vida. É a ideia de alguém presente, como você, sendo você, se mostrando como você. É a realidade da vida, a realidade deste ser. Este ser real, este ser verdadeiro. Não é esta pessoa que você acredita ser. O nosso encontro com a realidade é o encontro com Deus. E Deus é esta realidade presente quando o eu não está, quando
você, como pessoa, não está mais presente. Portanto, o nosso encontro com a realidade é um encontro livre do eu, livre do ego, livre da mente condicionada. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, o que é viver sem a mente? Então, Gilson, como acabamos de colocar, viver sem a mente é viver a cada momento livre do passado, o que representa a cada instante morrer para o que foi. Morrer para esse sentido do ego. Morrer para esse sentido de uma identidade presente, com seus desejos, com seus medos. Isso é viver sem a mente. Viver sem a mente é viver sem esse modelo de condicionamento psicológico que estabelece a ilusão de uma identidade presente sendo esse pensador, sendo esse experimentador, sendo esse que gosta ou não gosta, que aceita ou rejeita, que faz escolhas, que vive projetando preenchimento e satisfações do lado de fora para si mesmo, porque ele vive nesta dor, ele vive nesta insatisfação, que é a insatisfação do eu. Algo típico desta mente programada, desta mente condicionada, desta mente egóica. Então, o que é viver sem a mente? É a vida. Não é a vida da pessoa, é a vida sem a pessoa. A vida sem a pessoa é a vida. Só há esta vida presente. Você se vê como alguém presente. Porque o pensamento lhe fala desta separação entre você e o momento. Então, no pensamento existe você e o momento. Não há tal coisa como você e o momento, a não ser que o pensamento surja para lhe contar sobre isso, para lhe fazer acreditar nisso. E quem é esse elemento que acredita nisso? É o próprio pensador. E quem é o pensador? É o próprio pensamento. Observe que quando não há pensamento, não existe o pensador. Se nós não temos pensamento, não existe alguém para pensar. Quando você tem uma lembrança, com aquela lembrança você surge. Sem aquela lembrança, não existe você. Repare como isso é fundamental aqui para compreendermos. A estrutura do pensamento é a estrutura do eu, desse você. Sem o pensamento, não existe esse eu, não existe esse você. E quando não temos o pensador, porque não temos o pensamento, não temos qualquer separação entre você e o momento presente. Aquilo que nós chamamos de vida é o momento presente se revelando, como ele é. Aquilo que chamamos de problema é o momento como ele é. É a vida como ela acontece. E o pensamento surgindo para fazer avaliações, para rejeitar ou aceitar, para gostar ou não gostar. E esse pensamento faz isso a partir do pensador. Esse é o eu. Esse é o ego.
O nosso real contato com o momento não é o contato de alguém com o momento. É a vida se revelando sem a mente. A mente é esse instrumento de percepção a partir do percebedor. Quando não temos mais esse percebedor, que é o pensador, aquilo que chamamos de mente também não está mais presente. A presença da mente é a presença do eu. Assim como a presença do pensamento é a presença do pensador. Com calma, escute isso, investigue o que estamos colocando em si mesmo. Essa é a forma verdadeira de compreender a questão da mente egóica, da mente condicionada. Você só pode compreender isso olhando para si mesmo, tomando ciência das suas reações, das suas próprias reações. Então, algo novo surge, algo além do eu, além da mente, além de todo esse condicionamento. É a presença da vida, é a presença do momento, é a realidade deste instante. E se isso está presente, temos presente o amor, a liberdade, a felicidade. Essa é a natureza deste ser, essa é a natureza da vida, é a natureza de Deus, é a natureza deste momento, quando o eu não está, quando o ego não está mais presente. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros existem nas modalidades online, presenciais e também retiros de vários dias. E eles são muito mais transformadores do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas dúvidas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de presença, um campo de energia, um campo de força, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de energia do mestre. E pegando carona nessa energia do mestre, de maneira espontânea, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e temos uma facilitação incrível para nos auto-investigarmos e compreendermos esses assuntos. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.